Queridos e queridas, shalom, shalom, como é que vocês estão? Gente linda! Passando aqui novamente para, primeiramente, é claro, declarar muita graça, poder, unção na sua vida e para te agradecer, hein? Obrigado vocês que estão aí se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, isso é muito importante, viu, gente? Muito importante para mim, muito importante, pro conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Então, importante que você deixe o seu gostei, deixa lá o seu like, seu gostei, e faça também o seu comentário, é muito bom isso, tá bom? E também ativa o sininho, o sininho lá das notificações, para quando a gente colocar um conteúdo novo aqui, vocês receberem, amém? Olha que maravilha! Obrigado, gente, obrigado mesmo, continue compartilhando nas suas redes sociais, continue compartilhando aí com seus amigos. Muito importante. Olha, eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo contribuição aqui nenhuma financeira, apenas que você divulgue na sua igreja, nas suas redes sociais, amém? Comente, deixe o like e vamos para cima, rompendo na graça e na fé, amém? Queridos, olha só, canal Chamados para Fora, grande bênção para você, e nós temos que agora uma mensagem maravilhosa, queridos, que eu ministrei essa palavra lá na igreja Aliança Eterna, no bairro Vila Ideal, em Birité, aqui na Grande BH, em Minas Gerais. Então, acompanhe uma mensagem muito poderosa para a sua vida, uma mensagem que fala sobre recomeço. Quantos recomeços nós precisamos? Você precisou enfrentar na sua vida, e recomeço gera medo, desconfiança, muitas vezes nós não queremos, corremos, mas Deus tem um recomeço para a sua família, Deus tem um recomeço para a sua vida ministerial, Deus tem um recomeço para você, profissional. Então não temas. Se você quer entender um pouco mais, fique nesse vídeo aí, acompanhe essa mensagem em nome de Jesus, porque vai ser bênção para a sua vida. Amém? Grande abraço, hein? Vem comigo depois da vinheta. Um privilégio, eu estou muito feliz de estar aqui, amém? E eu creio que o nosso Pai querido tem coisas lindas, novas, grandes para fazer nas nossas vidas hoje, neste lugar. Não é porque eu estou aqui não, é porque Ele já faz presente neste lugar e Ele já tem abençoado tremendamente nesse local a vida, amém? Gênesis capítulo 4, verso 20. Então olha só, diz assim o texto aqui, versículo 25. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, e exclamando, olha só, então Deus deu a Eva outro filho, guarda isso, outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando, Deus me concedeu outro filho, para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. 26. Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahweh. É porque a King James traz esse nome aqui do Criador, viu? De Deus, Então, a proclamar o nome de Deus, de Yahweh. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar, te glorificar, Pai querido, te bendizer, porque tu és maravilhoso. Pai querido, a Ti toda a glória, honra e louvor, abençoe nossas vidas, Pai eterno, está diante de Ti, Pai amado, toda, Pai querido, a palavra, traz graça, Pai, na exposição dela, em nome de Jesus, amém e amém, amém povo, aleluia. Olha só que coisa aqui profunda, recomeço. Quem aqui precisa de um recomeço? Quem aqui tem medo de recomeço? Todo recomeço é um desafio, não é? Sim ou não? Todo recomeço gera medo, não gera? Gera desafio, gera medo, desconfiança. Eu creio que quando vocês estavam para vir para cá, pastor? Talvez muitos chegaram para pastor, pastor, será que vai dar certo? Pastor, mas nós vamos mesmo? Será que é isso mesmo? Deus falou, Creio que alguns devem ter questionado isso, ou comentado entre si mesmo. Por quê? Porque é um recomeço, é diferente, Então
todo recomeço, ele gera para nós medos, desafios. Mas a questão é a seguinte: ele produz mudança, ele produz transformação, ele produz algo novo, principalmente quando você se entrega e se rende para viver o desafio, ainda que nós não queiramos, porque tem situações que você tem que batalhar por ela, que lutar por ela. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, meus queridos, minhas queridas, que Deus tem um recomeço para você. Deus tem um recomeço para a sua vida espiritual. Deus tem um recomeço para a sua liderança. Deus tem um recomeço para o seu lar, para a sua família, para o seu filho. Deus tem um recomeço, aleluia. E Ele vai cumprir isso na sua vida. Queridos, olha, muitas vezes nós vivemos situações difíceis, contrárias, que nos levam a desânimo, talvez a um fracasso, a um cansaço espiritual, a um desânimo. Nós queremos parar com tudo, não queremos mais talvez liderar. Quantos aqui talvez, não precisa de levantar a mão não, mas quantas vezes aqui lideravam a célula e hoje não lidera mais? Quantos aqui liderava, cantava, servia, tocava, e hoje não faz mais, porque frustrou, cansou, decepcionou, talvez consigo mesmo. Mas Deus te trouxe hoje para Ele falar que Ele tem um recomeço para você hoje. E eu profetizo que esse recomeço, ainda que gera medo no seu coração, ainda que gera ansiedade, vai produzir efeito, frutos na sua vida, e você vai viver esse desafio que Ele tem para você, aleluia. E ali, querido, as situações naquela família, ali era uma família, Adão, Eva e os filhos, havia Caim e Abel, uma família, aparentemente vivia em paz, tranquilos, servindo, oferecendo sacrifício, Abel, Caim, enfim, tinha um princípio ali, mas de repente algo aconteceu. Ali Caim frustrado, porque Deus não agradou do coração dele, está escrito no texto assim. Deus não agradou do coração de Caim e nem da sua oferta, mas agradou do coração de Abel e da sua oferta. Então, ali houve uma situação, um ciúmes, uma inveja. E com aqueles ciúmes, com aquela inveja, Caim então praticou um homicídio. Primeiro homicídio na Bíblia. Caim foi ali e matou o seu próprio irmão, né? Seu próprio irmão. Que coisa! Quantas situações acontecem nas nossas vidas? Quantas situações acontecem dentro dos nossos lares? Entre nós, entre filhos, enfim. Quanta situação acontece na sua vida, na liderança, no grupo, no departamento. E aí, muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos. Puxa vida, o fulano ali, que isso? Eu fiz a mesma coisa e ele que recebeu a honra, ele que foi honrado. O pastor elogiou fulano, mas não me elogiou. Não é assim? O pastor falou de fulano, mas não citou meu nome. Não tem isso também? Tem. E aquele se frustra. Estou desanimado. Não quero mais saber disso, não quero mais liderar, não quero saber disso, não quero saber dessa família, não quero saber desse filho, desse esposo, dessa esposa, desse casamento, não quero saber mais. Queridos, Caim matou Abel, uma situação difícil naquela família. E eles perderam o chão, desabou tudo ali, desabou, acabou. E agora? Caim foi amaldiçoado, teve que fugir, que sair. Abel morto. E agora o que nós vamos fazer? Eva chorando, Adão chorando, olhavam um para o outro. E agora acabou nossa família, está tudo destruído, não tem como fazer mais nada. E agora o que nós vamos fazer? Mas Deus sempre tem um recomeço.
sempre tem um recomeço. E quando você pensa, ou quando você acha que não tem como, que não tem jeito, que acabou, que agora desfez tudo, está tudo acabado, destruído, é nesta hora que Ele entra, é nesta hora que Ele age. Sabe por quê, querido? Porque Deus age dentro da fornalha ardente. Deus não livrou aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, antes da fornalha. Eles mesmos disseram: olha, ó rei, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos render e vamos para aquela fornalha. E eles foram para aquela fornalha, é porque é lá dentro que Deus queria fazer o milagre, porque o milagre é no impossível. O milagre, querido, é quando está tudo destruído. O milagre é quando você olha para um lado, para o outro, e você não pode fazer nada. O milagre é quando você não pode agir. O milagre é onde a sua mão não alcança. O milagre é onde o seu intelecto não chega. É aí que Ele entra, é dentro da fornalha, é lá que Ele está presente, livra e socorre. É dentro da cova dos leões, como estava Daniel. Daniel foi jogado lá dentro. Sabe o que a Bíblia fala, que é lido lá no texto de Daniel? Fala que em Daniel havia um espírito excelente. Em Daniel havia um espírito excelente, e esse espírito excelente está sobre a tua vida. Esse espírito excelente está sobre esta casa, esta igreja. Aleluia! 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 E esse Espírito excelente estava ali naquela época, estava sobre a vida de Adão e Eva, queridos. Sabe por quê? Porque logo no começo, no versículo 2 aí do capítulo 1, diz assim de Gênesis: e o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, se movia, pairava sobre o abismo, sobre a face das águas. Aleluia! Ele movia, Ele estava ali. O Espírito de excelência estava ali, assim como Ele move sobre a tua vida, assim como Ele paira sobre a tua casa, sobre a tua liderança. Aleluia! Amado, olha só, e ali quando eles pensavam que tudo estava destruído, quando tudo estava perdido, de repente Deus entra na história. Mas como que Deus entra na história? Como que Deus faz acontecer um milagre? Porque uma vida é um milagre, queridos. Gerar uma vida é um milagre, sim ou não? Claro, tem uma participação humana? Tem, mas é um milagre, sim ou não? Ali duas células se encontram, células. Os gametas, os óvulos, se encontram, se fundem, e ali se torna um embriãozinho, uma vida, e de repente vai para o útero, e lá começa a desenvolver, começa a ser gerado aquela vida. E que coisa mais maravilhosa, né? Uma vida gerando uma vida, uma mulher gerando um filho ou uma filha, é uma vida gerando uma vida. E é isso que Deus quer fazer com esta igreja, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar ventre frutífero, ventre espiritual. Deus quer te dar um ventre espiritual para você produzir, para você gerar vidas, para você dar frutos. Aleluia! Mas você tem que fazer algo para que esse recomeço venha sobre a tua vida. Não adianta você ficar parado, frustrado, prostrado, com medo. Você tem que fazer algo. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram lá os seus momentos, sua intimidade, enfim. Era o que eles tinham que fazer. O que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer hoje? Talvez você já até saiba o que você tem que fazer, mas você não faz. Não faz. O que está precisando? O que precisa? A Bíblia fala que Adão e Eva estiveram lá o momento deles. E aí fala o texto o quê? Que Deus deu outro. Quem deu? Quem deu? Mas não foi Adão e Eva que, né? Como diz o povo por aí, né, pastor Dimar? Viraram o zoinho? Não é? Mas quem deu? Deus. Quem dá a vida? É Deus. Quem dá um filho é Deus. Se você está aqui porque Deus permitiu que você nascesse.
Então, está dizendo que Deus deu outro filho no lugar de Abel, e foi chamado Sete, um recomeço, uma novidade. Aleluia. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem novidade de vida para esta igreja. Deus tem novidade de vida para a sua liderança, para a sua casa, para a sua família. Ei, sabe o que fala lá em Isaías 43, verso 18? Diz assim: olha, não considerei as coisas antigas e nem lembrei das coisas passadas, porque eis que faço no meio de vós novas coisas. E ele faz uma pergunta: acaso não percebeis? O povo estava tão preso ali na frustração, na decepção, no passado, naquilo que fez, que aconteceu, que não acontecia mais, que eles esqueciam de perceber a novidade que Deus estava fazendo, as coisas que Deus estava fazendo. Querido, tem vezes que a gente fica muito atrelado ao passado, a gente fica preso no passado. Ai, porque lá na Pau Brasil era melhor, era assim, era aquilo. Ai, porque quando o culto era assim, era bom. Ai, porque quando era desse jeito. Ai, porque quando eu fazia isso, quando era assim, quando era aquilo. Ai, porque quando eu liderava, e por que não lidera mais? Por que liderava? Porque se eu fosse eu fazia assim. Você tem que perceber a novidade que Deus está fazendo. Seja perceptivo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Às vezes a gente fica tão preocupado, tão atrelado a isso, que a gente não consegue perceber o que Ele tem feito. E ali Adão e Eva viram aquilo. E a própria Eva exclama: porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel. A Eva reconheceu esse recomeço. E ali, querido, muitas coisas passaram a mudar a partir dali. Amados, olha, eu vou dizer para vocês, eu tive que viver um recomeço na minha vida, que foi difícil, foi um desafio, foi grande, tive medo, inclusive, eu tive tanto medo que eu não queria nem viver. Quando eu estava praticamente com 15 anos de idade, houve um acidente, caiu ácido muriático em meus olhos, perdi a visão. Eu não achei até hoje não. Quem encontrar me devolve, que é minha. Amém? Se vocês acharem por aí, pode me devolver. Então perdi a visão, querido. Já era, foi. Com 5 minutos já não via mais nada. Ali fiquei naquela situação difícil, 15 anos de idade. Eu ia fazer um teste no time naquele dia, lá no Vale do Jatobá, chamado Praça L11. Era meu sonho, jogar bola. Eu era bonzinho de bola, ponta direita, velocista. E não deu, frustrou meu sonho, acabou, morreu. E agora? O que eu faço? E eu com 5 minutos já não estava vendo mais nada, querido. E até chegar no hospital, aquela coisa toda, e nada, foi aquela luta, e faz cirurgia dali, faz cirurgia de cá, e voltei a enxergar um pouquinho, de repente do nada, acontece uma situação e volta tudo de novo, aquela estaca zero, e a esperança cada vez mais caindo, aí sai uma córnea, um transplante de córnea, faço o transplante de córnea, o médico erra, faz a cirurgia lá errada, que não era para fazer, e eu perco até o pouquinho que eu tinha. Aí eu falo, não, agora acabou, não tem jeito não. E ali eu fiquei 2 anos, querido, depressivo, depressão profunda, suicídio 2 vezes, queria morte, vivia chorando. E eu tive que ter um recomeço na minha vida. Eu tive que aprender a andar, tive que aprender a comer de novo, a falar, tive que aprender muitas coisas, praticamente tudo de novo. E eu falei, eu não vou aguentar isso, eu vou acabar com a minha vida, eu vou morrer, eu vou acabar comigo, eu não quero isto, eu não quero. E eu fiquei com um trauma no meu coração, com a mágoa grande do meu pai, porque o meu pai no dia ele gritando, eu lá chorando de dor, sem ver nada, e ele gritando, xingando, e ele dizia para mim, tá vendo, olha aí, agora não vai ver nada, não sei o que, agora vai ser puxado por uma varinha, vai ser puxado, não sei o que, papapá, e aquilo marcou minha vida, que eu fiquei nesses 2 anos depressivo, e queria morrer. E quando, querido, chegou o tempo, que eu voltei a estudar, que eu tive que pegar aquele bastão guia, né? Que é, muitos chamam de vara, a varinha. Que eu tive que pegar, travou, eu não conseguia.
Eu não conseguia. E eu tive que liberar o perdão para o meu pai, para poder conseguir. Todo recomeço é difícil. Todo recomeço gera medo, desafios. Difícil. E eu tive que começar tudo de novo. Eu tive que aprender tudo. Tudo. Mas eu, ainda querendo desistir, querendo parar, morrer, eu consegui reunir forças em Deus. Reuni forças em Deus e me reergui. Eu fiz algo que eu precisava fazer. Eu fiz algo que me cabia. Eu comecei a lutar. Eu falei, eu quero voltar a estudar. Mas como? Eu falei, eu não sei, eu quero. Tem uma escola aí, Instituto São Rafael. Eu falei, então eu quero ir para esse lugar aí. Voltei a estudar, querido. Comecei a caminhar dali, caminhar de cá, aprendendo algumas coisas, fazendo curso dali, curso para cá. Graças a Deus, tive a possibilidade de fazer muitas coisas, muitos cursos profissionalizantes, faculdade. Não sou pedreiro não, mas eu fiz uma faculdade, né? Então, queridos, Deus movendo, abençoando, eu consegui me reerguer. Agora pergunta para mim se foi fácil. Não, queridos, para mim foi difícil. Eu disse que o recomeço ele traz medo, desafios. A gente não quer encarar. Mas eu passei sincero com vocês, eu não sei nem como que eu consegui me reerguer para poder conquistar o que eu conquistei hoje, eu estar aqui onde eu estou. Querido, Deus faz coisas novas. Deus tem um recomeço. Você não pode parar diante dos obstáculos, diante dos desafios, não. Nada pode te impedir quando você tem o espírito de excelência. Aleluia! Tem um espírito de excelência na sua vida. E eu profetizo aqui que você vai avançar, você vai voar, você vai, querido, romper. E você vai encarar esse recomeço na sua vida, na sua liderança, no seu departamento. Eu profetizo este recomeço na sua família, na sua casa, na vida do seu filho. Eu profetizo nesta noite, porque Deus está liberando um espírito de excelência sobre a tua vida. Aleluia! Tomai posse. Querido, eu ali superei, venci. E a coisa foi caminhando. E depois eu me envolvi com outras coisas, com drogas, bebidas, estelionatário. Fui preso. Fui detido várias vezes. Tive um coma alcoólico, uma convulsão alcoólica, um princípio de overdose. Enfim, 4 atropelamentos. Um deles eu pensei que eu tinha morrido. Aí acordei. Os caras faziam massagem lá em mim, batendo no rosto. E eu, 4 horas da manhã, ali no centro da cidade, bêbado, dopado. Acordei com aquela coisa estranha. Só me dando álcool para cheirar. Eu estava meio doido mesmo. Eu falei, rapaz, você não pode cheirar não, joga na boca. Aí o cara falou, miserável. Eu levantei, não, peraí, não, o SAMU está vindo. Vai, SAMU, que nada. Levantei, fui embora. Entrei lá num boteco que tinha lá. Comprei um copo duplo, aquele grandão assim, de cajibrina, cachaça. Cheião, taquei sal dentro, pedi sal, aí lavei as feridas, o resto eu bebi e fui embora para casa. No outro dia, que eu estava todo roxo, todo quebrado, moído, cheio de dor, que eu fui procurar um médico. Mas Deus teve um recomeço, de novo, amém? De novo ele teve um recomeço. E sabe como? Queridos, eu cheguei a dormir na rua, cheguei a virar mendigo. Foi pouco tempo, foi uma semana. Mas esta uma semana foi o suficiente para eu despertar e buscar realmente Deus que eu conhecia e sabia. E eu ali na rua falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dormindo na rua, estou comendo lixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso de começar
Eu preciso de começar de novo. Eu preciso. E ali que eu falei, eu vou voltar para casa da minha mãe. Voltei para casa da minha mãe, continuei na luta, na peleja. Um dia eu tinha misturado tudo, tinha bebido tudo quanto é tipo de bebida que você imaginar. Misturei, bebi um pouco de cada. Conhaque, Bacardi, Presidente, Martini, Campari. Fui misturando tudo. Pinga, tudo. Misturei cerveja, aquela coisa louca, fiquei doido, louco, perdi completamente a consciência. Não sei como que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, no outro dia eu acordei com a roupa no corpo, todo sujo, todo quebrado. Eu falei, mas o que aconteceu comigo? E eu ali meio tonto ainda, meio grogue. Eu deitei, aí desmaiei ali de novo, passei tipo por um topor. E de repente, querido, eu tive tipo uma visão. Você já viu? Eu sem ver, eu tive uma visão. Que coisa, né? Só Deus mesmo que faz isso, amém? E eu tive uma visão, pastor, assim, era uma formiga enorme, tipo parecia uma formiga, enorme, grandona, assim, tamanho de um elefante. Começou a abocanhar meus pés assim, ó, e ia mastigando minhas pernas assim, ó. E eu sentia na minha perna dormente. Aí eu acordei daquele grito, falei, Deus! Aí acordei, aí meio tonto, dormi ainda. Quando eu dormi de novo, eu vi assim o chão abrindo. O chão abriu todinho, eu fui caindo. E à medida que eu ia descendo, eu vi uns gritos horripilantes, aqueles gritos horrorosos. Ai, ai! E eu na minha mente assim, eu falava, eu estou indo para o inferno. Eu estou indo para o inferno. Aí eu dei um grito de novo, acordei. Tinha um rádio grandão assim na cabeceira da minha cama. Isso é da época do Edmar, esse rádio, Transglobo. Não é da minha época não, é da época do pastor Edmar. Transglobo, um grandão assim. Aí eu liguei aquele rádio, tinha um pastor pregando. Era a antiga rádio Atalaia, nem sei se existe mais. Aí o pastor pregando, falando de Deuteronômio 28, 13, 14. Você é cauda, você foi cabeça, hoje você é cauda e tal, e pregando aquilo ali. Ele falava muito sobre prosperidade, aquela coisa toda. Mas eu ouvi uma coisa, mas quem estava no meu coração era assim, ó, filho, você já foi cabeça, você já foi meu filho, você já reinou, e hoje você não é nada, hoje você é lixo, hoje você está aguentando o estrume da vida. E naquela hora, querido, eu pus assim minha cabeça entre os meus joelhos aqui, sentado na cama, e eu dei um grito. Esse foi o meu grito de liberdade. Esse foi o meu grito de novamente um recomeço. Eu gritei e falei assim, Deus, eu não sei se tu me ouves, porque eu sou um ímpio, miserável, pecador. Mas se tu me ouves, me tira desta vida que eu não aguento mais. E aí, o recomeço veio, e a minha história começou a ser transformada, a ser mudada, querido, a ser mudada, a ser transformada, meu amado. E eu ali buscando de um lado e de outro, e nada, e um dia eu revoltado, falei, hoje é tudo ou nada. Se Deus não fizer nada na minha vida hoje, eu acabo com tudo isso, e não quero saber de mais nada. E eu descendo ali, na rua dos Tamoios, ali perto da Praça 7, e entre a Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e a Afonso Pena, ali tem um prédio Bandeirantes. E aí eu passei assim em frente ao prédio, de repente eu parei. Aí falou comigo assim, entra aí. Eu falei, eu entrar aqui para quê? Nem sei o que é isso. Ele falou, entra aí. Aí eu continuei, fui para dar um passo, para andar. Aí falou de novo, entra aí. Eu falei, tá bom, sei lá o que está falando comigo aqui. Entrei, não sabia nem o que era. O porteiro, boa noite. Você vai aonde? Eu falei, não, você vai na igreja? Eu falei, na igreja. Nem sabia que tinha igreja. Eu falei, na igreja. É no 20º andar. Eu falei, beleza. Aí, uau, fica tranquilo que o elevador já para dentro já da sala. É só você já abre e já entra. Eu falei, chique. Beleza, entrei. Igreja Maranata. Sentei bem pertinho assim do elevador. Falei, qualquer coisa eu pulo fora. Sentei bem pertinho, o culto acontecendo. Maranata, você sabe que o culto lá é no máximo 1 hora, né? E ali acontecendo o culto, o dirigente, o William, não esqueço o nome dele. Aí foi lá, começou a pregar, pregando. De repente ele começou a falar assim, Deus me mostra aqui uma ovelha que entrou aqui nessa noite.
uma ovelha. Eu falei, tá bom, isso aí não é para mim não, nem ovelha eu sou. Aí ele fala, uma ovelha eu troquei nessa noite pela primeira vez. Eu falei, bom, pode ter outros aqui que é a primeira vez também. Quieto, tô ouvindo. Ele falou assim, é o seguinte, e Deus me fala o seguinte, que essa ovelha estava passando aqui perto, e antes de passar aqui, ela falou que hoje era tudo ou nada, que se Deus não mudasse a história dela, se Deus não fizesse nada hoje, que ela ia dar um fim e acabar com tudo. Eu falei, peraí, agora complicou porque fui eu que falei isso, só que eu falei comigo, no meu pensamento, nem a boca eu abri. É que esse cara ouviu. Eu falei, agora está difícil o negócio, agora é comigo. E ele diz assim, olha, eu vejo essa ovelha mancando, porque está com a pata quebrada, ela não consegue caminhar, ela tenta, mas não consegue caminhar. Ele falou, mas eu vejo duas mãos grandes, que tem um manto dourado, e enrola essa ovelha e carrega ela no colo. Aí eu pulei e falei, sou eu essa ovelha. Falei, sou eu. E a partir dali, queridos, a minha vida transformou, mudou. Deus trouxe o recomeço, mas porque eu lutei, eu fiz por onde, ali como Adão e Eva, eu desejei, mesmo com medo, mesmo ali diante daquele desafio, eu fui, eu obedeci, eu busquei, e hoje eu posso viver o novo de Deus a cada dia, a cada momento. E hoje o meu passado só é para poder glorificar a Ele, nada mais. Aleluia, aleluia. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. E eu, querido, é tão bom, pastor Edmar, que eu não consigo nem enxergar o obstáculo diante de mim. Sabia disso? Eu não consigo nem enxergar o obstáculo diante de mim. É tão bom o negócio que se tiver um obstáculo eu estou passando por cima. Amém? Querido, Deus faz. E eu ouvi muitas palavras contrárias, queridos. Eu ouvi muitas palavras contrárias. Mas esse daí, eu ouvi até uma palavra até pejorativa, de certa forma. Esse ceguinho aí vai ser pastor? E um dia eu estava orando na reunião de ministério, os pastores, eu joelhei no cantinho, igual a Ana, só balbuciando, não saía nada. E o pastor presidente veio, colocou as mãos no meu ombro e começou a orar. E ali ele entregou a palavra. E ele disse assim para mim: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu sei da sua prova e luta. E não te preocupe, porque eu não vou te curar. Eu vou te usar sim. E eu vivia buscando cura, queridos. Eu ia no Davi Miranda, no R.R. Soares, os caras tudo que disse que eu curava, eu estava lá. Nada, eu frustrado. E ele disse para mim: eu não vou te curar, eu vou te usar assim. E ele disse: os seus olhos serão os meus olhos, a sua boca será a minha boca. E prepara, porque eu já tenho uma obra preparada para você. E a minha glória, o meu poder se manifestará em você assim. E ali tranquilizou meu coração, fiquei em paz. E aí ninguém me parou mais. E eu fui para cima. Falei: agora acabou, agora que ninguém segura mesmo. Vou para cima. Fui para cima, querida, a obra sendo acontecendo. E pessoas falando, criticando, palavras contrárias. E eu falei: fale, porque quem está comigo é o Todo-Poderoso, é o dono do universo. É Ele que me chamou, é Ele que me preparou, é Ele que fez 2 recomeços na minha vida, é Ele que não me deixou morrer, é Ele que não me deixou parar, como Ele não deixou Adão e Eva desistir, parar com a família continuou, veio 7, outro em lugar, e veio de 7 veio Enos, e a partir de Enos passou-se a clamar, a invocar o nome de Deus, passou-se a invocar, a buscar a presença de Deus. Aleluia. Ei, o recomeço na sua vida vai trazer a glória de Deus, vai trazer a novidade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E é essa promessa que Ele tem para a sua vida, é a promessa que Ele tem para esta igreja, para a sua liderança. Aleluia. Tomar posse em nome de Jesus. Aleluia. Querido, e depois disso, a coisa acontecendo, fui enviado para o Acre. Olha só, meu pai, Acre, lá no fim do mundo, 5.000 quilômetros em linha reta, terra diferente, inóspita, não conhecia nada, não sabia de nada. Eu procurava na internet pesquisar alguma coisa, não via nada. Eu só via cara de índio e mato.
índio e mato. Eu falei, mas é uma aldeia esse negócio lá? Eu falei, hein? Eu falei, mas eu vou. E aí falaram, não, mas você não vai, porque não pode. Ai, porque, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer o quê? Ah, porque lá só tem índio. Eu falei, índio também é gente, precisa de ouvir a palavra. Se Deus está mandando, porque Ele tem um propósito. E eu cheguei lá, queridos, desafio, cidade, recursos escassos, difícil demais. As ruas sem asfalto, barro, terra, tudo escuro, não tinha energia direito. Quando eu cheguei lá, a cidade era bem atrasada, melhorou um pouquinho, mas era bem atrasado. A casa que eu fui morar, não tinha praticamente nada. Tinha uma geladeira desse tamanho, sem parecer mais um frigobar, sem gás, 5 quilos de farinha e 1 quilo de arroz. Eu falei, esse pessoal está pensando que eu sou baiano? 5 quilos de farinha e 1 quilo de arroz, só. Um fogão enferrujado com 2 boquinhas funcionando. Não tinha nada. Copo de requeijão. Tinha uns 3 lá, um copo de requeijão. Um colchão inflável de casal para dormir. Um colchão de solteiro. Meus meninos. Não tinha nada. Nada. Eu falei, meu pai, e agora? E no outro dia saí pela cidade andando, procurando algumas coisas. Expressão linguística diferente, cultura diferente, mentalidade diferente, tudo novo. Eu comecei a fazer um culto na varanda da minha casa. Ia 1, 2 pessoas no máximo. E a minha família. Eu pregava ali, orava, cantava, tocava violão e glorificava. E a bênção fluía. Fazia apelo, ninguém aceitava Jesus. Um dia eu falei com os meninos, falou, quando o pregador fazer apelo, vocês aceitam Jesus. O pregador fica animado, senão eu vou me frustrar. E aí quando estava Isaac que eu fazia o apelo, aí o Lucas, meu filho mais novo, ele falou umas 3 vezes na frente de citar Jesus. Eu falei, glória, mais uma alma. E era a mesma alma. Eu dizia, mais uma alma, aleluia, pai, já é a terceira. Mas aquilo me animou. E depois chegou até 14, 15, 28, 30, 60. E a coisa foi fluindo. Amém. Deus foi honrando, trabalhando, querido. Honrando. Aquele que era um mendigo, aquele que era um drogado, cachaceiro, aquele que estava preso, aquele que foi detido várias vezes, aquele que ninguém dava nada, aquele que todo mundo olhava, esse aí, um coitado, um miserável, é este mesmo, esse coitado, esse miserável, este improvável se tornou provável no reino de Deus. Deus te chama porque você é improvável. Se você fosse provável, Ele não estava contando com você. Ele te chama porque você é improvável. E Ele conta contigo neste reino, nesta obra, nesta igreja, aleluia. Recomeço para você. Não temos o que aconteceu lá atrás no passado. Frustração não pode te parar, decepção não pode te impedir, medo não pode paralisar, apesar que o medo paralisa, mas o medo no reino de Deus não pode te paralisar. Ele vai te impulsionar, Ele vai te impelir, Ele vai te dinamitar, querido, porque o poder do Espírito no grego é dínamos, é poder, é dinamitar, e ele vai explodir dentro de você, vai dar aquela explosão, e você vai começar a caminhar, a rodar de um lado para o outro, pregar, evangelizar, querido, liderar, porque o recomeço está chegando na sua vida, na sua casa, na sua família. Nada acabou não, faz o que você tem de fazer, e Ele está preparando recomeço, aleluia, glória. Não temas. E aí, querido, Deus fazendo coisas lindas, maravilhosas, muitos desafios, viagem de barco, tantas coisas, não dá para a gente contar tudo, muitas experiências, mas o que eu quero dizer, que eu experimentei o recomeço de Deus na minha vida, e esse recomeço me colocou hoje aqui neste altar. Amém? Esse recomeço me colocou aqui, e eu profetizo na sua vida que o recomeço, Deus vai também te colocar, quem sabe aqui. Amém? Você crê nisto? O recomeço para a sua família. Talvez você está com problema no seu lar, no seu casamento, na sua família. Eu profetizo esse recomeço. Nada acabou. Sabe o que eu pensei, queridos?
por 2 vezes, que tudo tinha acabado. Eu disse: acabou. A minha vida é um fracasso. Eu enxergava, agora não enxergo mais. Como é que eu vou fazer? E agora, para piorar, estou nas drogas, na perdição, na marginalidade, estou na rua, estou mendigando. Eu mesmo dizia para mim: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Adão e Eva provavelmente tinham dito: agora, e agora? Acabou a nossa família, acabou tudo. O que nós vamos fazer? Que tragédia. E eu alimentava isso no meu coração. Eu pensava que não tinha mais jeito. Eu falei: nunca mais eu vou poder ser o que eu era. O meu sonho acabou, meu sonho morreu. Acabou. E não acabou, querido. Porque depois que eu entrei no São Rafael, mesmo sem ver, eu participei de um time de futebol, salão, futebol de 5. Eu cheguei. Você vai chegar, você vai atingir o seu sonho, você vai atingir o seu propósito. Ei, Deus vai recomeçar na sua vida. E este sonho que está morto, ou que está morrendo, ou que está para morrer, é hoje, é agora, é este tempo, é este momento. Deus faz o recomeço. Aleluia! E você vai viver essa novidade de vida para você. Aleluia. Aleluia. Eu pude ver meu sonho. E Deus foi fazendo coisas grandes. Acabei casando. Filhos, família, lar, casa, conquistando. E até hoje eu ainda quero conquistar mais coisas. Deus te chamou hoje para você se render a Ele, quebrando seu coração diante dEle. Talvez você está numa situação meio parecida com a minha. Tudo acabado, não tem mais jeito. E agora, o que é que eu faço? Talvez esse culto, eu estou aqui hoje, é o último culto. Ou talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui, querido, que quer buscar esse recomeço. Estou falando para você que quer, que deseja esse recomeço, mesmo diante dos desafios, dos medos. Você não vai parar, você não vai parar, aleluia. Você não vai parar. Eu profetizo na sua vida. Coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O que você precisa fazer para você viver esse recomeço? Adão e Eva fizeram, eles sabiam que eles tinham que fazer algo. Eu sabia que eu tinha que fazer algo. Obedeça a voz do Espírito. Obedeça a voz do Espírito. E você vai experimentar esse recomeço na sua vida. Eu pude viver, queridos. Eu pude viver esse recomeço e hoje eu me alegro. Hoje eu me emociono, mas não é de tristeza, de alegria, por saber que o Espírito de excelência moveu sobre a minha vida. É por saber que esse Espírito de excelência me deu a oportunidade de vencer esses desafios. E dentro, querido, no meio da tempestade, no meio do vendaval, Ele agiu na minha vida. Deixa eu falar para você, o problema não é a tempestade, o problema não é o vendaval, querido. A questão é saber o seguinte: você quer vencer essa tempestade, você quer vencer esse vendaval, você quer passar por ele. Ei, Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que acalma o vento, Jesus é aquele que entra na sua vida trazendo recomeço.
Aleluia! Comece a orar nesta hora, comece a falar com Ele, vai falando com Ele, vai orando neste momento. Quero convidar você a abrir os teus lábios, derrama o seu coração diante dEle, quebrando o seu coração diante dEle. O que você precisa fazer, querido? Talvez você não lidera mais, parou, talvez você não serve mais. Está difícil a caminhada.